Oi, gente. Preparando para mais uma live. Um assunto muito importante, falar de planejamento, entender o que é esse planejamento, reserva de emergência, é ativo, não é ativo. Nossa convidada é muito especial, é a Eli. Ela é gerente da Neovalor, corretora. Vai poder trazer para a gente alguns esclarecimentos. Então convida a galera e vamos! Oiê, tudo bom? Olá! E aí? Tudo Tudo bem? tranquilo? Bem, graças a Deus. Então tá bom. E você, como que tá aí a semana corrida, Bem, ansiosa? nossa, foi uma semana bem corrida, realmente. Mais do que o normal, mas é isso aí, a gente vai se adaptando. É isso Vamos ver aí. aqui. Uma luta de cada vez, né? Com certeza, com certeza. Vamos dar só uns minutinhos para a galera poder ir se achegando, tudo. Aí a gente começa o nosso papo, conta um pouquinho da sua história, quem é você, de onde você veio. Até é uma fonte inspiradora, né? Mostra que é possível para todo mundo que quer e se dispõe a fazer. Então, é uma história muito bacana para compartilhar aí com a galera. Ah, que bom. Espero poder ajudar aí o pessoal. Acho que essa parte é uma parte bem. Tem muitas dúvidas, né? E não só dúvidas, alguns bloqueios, né? Falar sobre dinheiro, né? Tem muita gente que tem aí uma certa resistência para falar sobre isso que dificulta a evolução, né? Então, acho que é bem importante conversar e trazer isso para a normalidade, para a realidade, para o dia a dia, mostrar que é uma coisa bem é simples, né? Não tem nenhum bicho de sete cabeças, é só entender um pouquinho alguns detalhes e trazer isso para a realidade realmente é muito importante aí. Eu acho que isso também, além acho que muito do porquê disso é a falta de educação financeira, né, que o brasileiro tem. Então, são poucas pessoas que têm no B de berço essa orientação. Para a maioria acaba não tendo, acho que é por isso que é tão difícil. Ah, isso eu coloco, isso eu perco. Eu cresci a vida inteira ouvindo meus pais falando que casa é ativo, não é ativo. Carro é ativo, não é ativo. Então, à medida que você vai aprendendo, você vai aprofundando, e não estou falando nem de grandes profundezas, mas à medida que você vai conhecendo um pouco, você começa a falar assim, ah, então não era como me falaram lá atrás. E acho que à medida Aham, que você exatamente. vai, o medo passa. É claro que se você falar assim, Sim. Rose, vamos para ações, eu vou gritar e lhe socorro, porque, né, um passo de cada vez. Mas acho que Aham. hoje já é muito mais tranquilo, uma porque tem bastante gente falando, trazendo informação de qualidade, esclarecendo de forma simples, de forma didática, mas ainda assim, para a maioria, eu acho que ainda é muito assustador esse universo. Eu falo isso por mim, que até pouco tempo eu também tinha receios do porquê, será que é assim? Justamente pela falta de informação. E muitas vezes vende-se também a questão de que tudo é muito fácil. Ah, é fácil, você entra e você ganha, fica milionário do dia para a noite. E na verdade não é assim. É Vou fazer mais você ter 10% sobriedade. ao mês. É isso, você precisa ter sobriedade. Até para você se aventurar em algumas coisas, você precisa ter um nível de conhecimento mínimo, até para você não fazer, não acabar perdendo o patrimônio, que às vezes é um patrimônio pequeno, né? Uhum. Para que se você perder, vai comprometer, tipo, renda de casa, renda familiar. Então, nessa questão, eu sempre pensei assim, não, vamos com sobriedade, vamos devagarzinho. Mas é uma área que, por exemplo, para mim, me fascina. E aí, a cada dia que você vai conhecendo um pouquinho mais, você vai aprendendo, você vai convivendo com pessoas que entendem, que explicam, que estão aí te orientando e disponível, eu acho que vai te dando mais segurança para você começar a se aventurar mais. É que nem praia. Você começa ali na frente, né? Só molhando as pontas dos pés. Depois a água tá no seu tornozelo quando pensa que não você tá nadando no mar aberto. Mas eu acho que é bom com Tem os calma dois, acho que para ter tem. uma calda. Exatamente, acho que esse exemplo foi muito legal porque você tem os dois lados, né? Você tem que começar com calma, claro, mas chega um momento que você está super confiante e você dá um passo maior, então você vai além daquilo que você pode, né? Então, realmente, por isso que o ter um acompanhamento é super importante, né? Que a gente fala que fica alavancado, né?
e de Isso. repente, ou de repente você entra mais, você investe numa área maior, né, que não é de acordo com o seu perfil, né? Então também tem essa, né? Então acho que Isso. é bem interessante você ter um pouquinho desse conhecimento, né? E a gente vai trazer um pouquinho aqui para o pessoal, mas também ter um acompanhamento, acho que é super importante. Né? Perfeito. Bom, já passou os 5 minutinhos para a galera entrar, já tem uma galera acompanhando. Então, vamos nos apresentar. Então, para quem não me conhece, eu sou a Rose. Comecei recentemente a empreender. Conheço a Eli da corretora Neo Valor. Tem dado um grande auxílio nessa questão de planejamento, de organização financeira. E aí, como tinha bastante gente já me perguntando, Rose, e aí, quando você vai falar de planejamento? Quando você vai falar dessa parte financeira efetivamente? Eu fiz o convite, a Eli aceitou, fico muito agradecida pelo seu sim. E conte para nós, quem é a Eli? Muito bem, meu nome é Aili, trabalho na Anel Valor Investimentos, né? É um escritório de assessoria, né? Então, para aquelas pessoas exatamente para aquelas pessoas que querem começar, ou mesmo aquelas pessoas que já têm experiência, para você ter alguém da parte financeira, assim como acho que todas as pessoas precisam de um médico para te orientar, né? Um nutricionista para falar um pouco mais da alimentação, também tem aquele profissional que trabalha na área de finanças, né, que vai ajudar e vai te auxiliar a levar toda essa parte de instruir aí nessa parte financeira, né? Quais são os melhores ativos para você? Porque existem vários ativos no mercado, né? E aí você só que qual é para o meu perfil? Porque o que é o meu objetivo e o meu perfil é diferente do seu, né, Rose? Então, de repente eu Sim. sou um pouco mais, como tô mais habituada com essa parte de renda variável, então eu busco alguns ativos um pouco mais agressivos. Tem algumas pessoas que são ultras conservadoras, que se deixa o seu dinheiro na renda variável, começa a dar um ataque cardíaco, né? A gente tem que respeitar bem quais são os produtos, quais são os perfis dessas pessoas, né? E a gente faz uma avaliação bem individual, bem personalizada mesmo, né, no Sim. nosso escritório. E esse é o meu trabalho hoje, né? Então eu vim aí também do empreendedorismo, eu também sou empreendedora, tenho corretora de seguros também há mais de 10 anos, né? Então essa é a minha principal atividade, era, na verdade. Então esse ano realmente eu mudei uma chave, coloquei algumas pessoas para me ajudar ali e tocar, e agora realmente eu estou focada nessa parte de investimento, né? Então tem um pouco aí de empreendedorismo também, não só na parte de finanças, né? Que bom, eu fico muito feliz e suspeita para falar, né? Posso falar muita É. coisa, né? E agradecer, claro, o Qualquer convite. Fiquei dúvida, eu mando um muito WhatsApp. feliz pelo convite. Ah, com certeza. Mando um WhatsApp, Obrigada pelo socorro. convite. Eu que fico Olá, muito feliz. Deia. Olha a Deia aí. Te conhece, já está super valorizando o passe, então para quem não conhece, vai lá, é um valor, ela está sempre postando também bastante conteúdo, tem bastante Uhum. live, tanto no Insta como no YouTube, que eu acho que isso, as mídias sociais, elas ajudaram demais na propagação até desse conteúdo de qualidade, porque hoje Sim, a gente tem, de forma, entre aspas, mais acessível, né? Essa informação, uma informação que é mais assertiva, porque a gente tem profissionais gabaritados, profissionais qualificados para nos dar essa orientação e falar que é possível. Você não precisa ser multimilionário para começar a investir, porque isso era uma crença minha. Eu achava que era impossível uma pessoa assalariada inicialmente conseguir fazer algum tipo de investimento, porque na minha cabeça isso era para gente rica. Porque tem, que nem você falou, tem, na verdade, no mundo dos investimentos, tem para todas as idades, né? Todos os bolsos, digamos assim. Desde os perfis mais perfeito. conservadores. Eu inventei uma categoria nova, tá? Eu era aquela ultra big, mega conservadora, morria de medo, até você falar assim, põe no guarda dinheiro do tesouro, eu tinha receio, porque a formação inicial era da poupança. E aí, até para a gente já começar num assunto bem polêmico na nossa live, poupança é investimento ou não é investimento? Eu sempre gosto de dizer que não existe investimentos, não tem certo ou errado, né? Então, assim, depende de acordo com o seu perfil e de acordo para qual é o seu objetivo, né? Então, poupança ele é bom porque quando você precisa de uma hora para outra, então eu estou num sábado à noite, eu preciso sacar algum dinheiro ali,
Então, pô, ter um pouquinho na poupança é interessante, né? Porque mesmo o tesouro, se você coloca o dinheiro no tesouro, você tem ali um período para fazer o resgate, por exemplo, num final de semana. Você consegue resgatar o dinheiro do tesouro direto, por exemplo, de um dia para outro, ou até no mesmo dia, dependendo do horário que você faz a solicitação. Só que se for num final de semana, o tesouro direto está fechado, você está fechada, né? Então você não consegue ir em algum lugar e sacar. Então, a poupança, ela é interessante só quando você vai colocar um pouquinho de dinheiro para deixar ali para uma semana, talvez, né? Então, uma reserva ali para uma semana, mais ou menos, mas só também, porque realmente ele tem uma rentabilidade muito pequena em relação a todas as outras opções que a gente tem no mercado, né? Então, a poupança, ela não deixa de ser um investimento, porém um investimento que tem uma rentabilidade baixa, mas uma liquidez imediata, né? Então, para aquele objetivo de uma semana, é interessante, mas se for para mais que uma semana, nós temos outras 20 opções muito anos. melhores, né? Muito 20 melhores. anos. A poupança ela rende 70% do CDI. O CDI hoje ele está 1,9, né? 1,9 ao ano. Então, imagina, 70% dá 1,3, né? Então, assim, ao ano você tem uma rentabilidade dessa e você deixar toda a sua vida, todo o seu dinheiro que você suou, né? Que conquistou ali com muito suor ali, você deixa numa forma, né? Num investimento que ele não, ele perde para a inflação. Ou seja, o dinheiro, a inflação ela está maior, está 2% e crescendo um pouco a cada dia agora, e aí você tem o seu dinheiro desvalorizando, né? Então, o mesmo valor que você tem hoje, que você compraria, sei lá, a gente dá muito o exemplo do Kinder Ovo, né? Antes você comprava o Kinder Ovo por R$ 1, hoje você consegue comprar um Kinder Ovo por R$ 3,50, R$ 5, casquinha do Mac você 50 sendo comprava por um bondosa, real. né? E aí você É. e aí você consegue, hoje você compra uma casquinha do Mac, por exemplo, por R$ 3, né? Então, assim, você não tem o mesmo valor de compra. E se você pegar todo o seu dinheiro e deixar na poupança, por exemplo, quando você for utilizar daqui a 10 anos, 20 anos, você não vai conseguir comprar as mesmas coisas que você comprava 20 anos atrás, né? Então, por isso é importante sempre sair dessa zona de conforto, entender um pouquinho o que significa um investimento, porque as pessoas elas têm muito essa questão do o investimento é perigoso, né? E quando a gente fala de investimento, não é 100% renda variável, né? Claro que a gente também tem a renda variável, mas a gente também tem a renda fixa, né? E o Tesouro Direto é uma delas, né? Que rende ali 100% da Selic, pelo menos, né? Então, existem várias, e não é só o Tesouro Direto, existem outras possibilidades que têm uma rentabilidade melhor e que estão tão seguras quanto a poupança, né? Então, tem para todos os gostos e a gente precisa tirar um pouco desse tabu. Acho que isso que você falou é muito interessante, porque a formação que nós tínhamos era essa questão da poupança, de você manter. E é como você falou, se você pensa, eu vou fazer uma viagem, mas vou colocar na poupança, fazendo o cálculo de hoje. Poxa, você tem dependendo de onde você for, você tem uma série de variáveis. Olha o dólar. Quem planejou viajar há 2 anos atrás, pensando em viajar agora, tem Não que refazer consegue todas viajar. as contas. Não Exato. consegue mais. Se é um outro Exato. país, por exemplo, para o Reino Unido, que é Libra, mais caro ainda, se torna mais difícil. Então, essa importância da clareza do que realmente vai fazer o seu dinheiro render no período que você quer, ele está muito atrelado a outra pergunta. O que é reserva de emergência? Porque a Ah, gente ouve falar reserva de emergência. É claro que existem, né, as diferenças quando você está falando de uma reserva de emergência para um assalariado, que teoricamente, né, vamos colocar uma aspa bem grande, ele está mais seguro, né, tem aí uma garantia maior, que é uma carteira de registrada, se for mandado embora tem aí uma seguro-desemprego. rescisão, um FGTS, e você tem o autônomo, que nem é o nosso caso, né? Nós não temos, entre aspas, essa segurança do CLT, porém a gente tem mais flexibilidade de fazer com o nosso dinheiro o que a gente quiser, então eu posso, ao invés de colocar, ter um desconto de 11% que vai para o INSS hoje obrigatório, que já vem descontado na minha folha, eu posso fazer um investimento que vai me render muito mais, e às vezes colocando um valor até menor do que o do FGTS, com garantia, né? Eu tenho 34 anos,
E para mim, assim, desde os 20 é muito claro que com todas essas variações de previdência, de mudança, era 30, 35, agora novo, a metodologia muda para quem já está empregado, quem não está, quem está começando agora. Sempre foi muito claro para mim, desde os 20 anos, que eu não entraria nessa faixa que seria remunerada pelo INSS. Para mim estava claro. O que eu precisava entender era o que eu posso fazer para quando eu chegar nessa idade, ou até antes, porque você investir, você se planejar e você empreender te dá uma possibilidade de conseguir isso antes, né? O Jackson acabou de entrar. Ei, Conseguir Jackson. essa aposentadoria antes. Vera também ajuda a gente a melhorar os nossos investimentos também, as nossas nossos ganhos. Nossos trades. E, e aí eu sabia que eu tinha que buscar outras formas para poder ter essa garantia. Então, hoje, eu até ouço com muito mais frequência essa questão da reserva de emergência, mas o que é para um leigo, afinal de contas, essa tal reserva? Eu falo e eu friso muito, né, para todos os clientes, para todo mundo que eu converso, que essa reserva ela é super importante, né? A reserva de emergência, a gente tirou a emergência, porque algumas pessoas, né, dizem, mas se você se prepara para a reserva de emergência, a emergência ela vem, né? Então, aí, Jackson, somos suas fãs. A Ju também tá aí. Oi, Ju. Então a gente fala bastante sobre a reserva de emergência, e a gente tirou a palavra emergência, a gente colocou reserva de liquidez. Porque a reserva de liquidez nada mais é aquela reserva que você precisa ter de fácil acesso e com muita velocidade, com muita rapidez, né? Então, se você precisa daquele dinheiro, por exemplo, você precisa conseguir sacar de um dia para outro, por exemplo, ele já tem que estar disponível para você. Então, a gente fala reserva de liquidez, né? Então, é um dinheiro que você tem líquido, e você pode utilizar tanto para oportunidades quanto para emergências, né? Então, a gente tira um pouquinho dessa questão do tabu, dessa energia de vou fazer uma reserva de emergência, porque senão a emergência ela vem, né? Então, tem gente que não gosta nem de fazer por conta disso, para não chamar. Mas é isso, a gente chama então de reserva de liquidez. E por que ela é super importante, né? Principalmente nessa pandemia agora que apareceu, acho que ela se mostra muito mais importante como nunca, né? Porque pessoas que não tiveram não se prepararam para esse momento, não tinham a sua reserva muito bem estruturada, estão passando por muitas dificuldades, né? Ou porque perdeu o emprego, ou porque o salário diminuiu, né? Ou porque é um empreendedor e aí teve que fechar por conta da pandemia, então não tinha rentabilidade, não tinha faturamento. Então você tem aí diversas questões que mostram o quanto que é importante, né? Porque quando você faz um planejamento, a gente sempre olha para como um todo, né? Então, para você conseguir chegar num objetivo a longo prazo, se a sua estrutura, se a sua reserva de liquidez, né, a emergência e a oportunidade, né, se a sua reserva não estiver bem estruturada, toda hora que você precisar ou acontecer alguma coisa, seja uma oportunidade, seja uma emergência, você vai tirar do longo prazo, né? Então você está fazendo aqui, de repente, uma reserva para daqui a 20, 30 anos, e esse montante aqui nunca aumenta, porque toda vez você vai lá e saca dele. Toda vez, né? Quantas pessoas já não vieram falar que, eu estava fazendo uma previdência, e aí você pergunta, você fala, não, qualquer coisa eu saco da previdência. Você fala, peraí, a previdência ela tem um objetivo mais a longo prazo, de acúmulo mesmo, né? Para você sacar daqui a 20, 30 anos, quando você for se aposentar, para complementar a sua aposentadoria, ou enfim, né, do INSS, se tiver, se não tiver, é ela que vai te sustentar lá na frente. E a gente tem outras estratégias que não a Previdência, que a gente considera talvez um pouco melhor ainda, né? Mas é isso, a importância da reserva de liquidez para que você de fato consiga chegar nos seus objetivos, em outros objetivos, a sua reserva, se ela estiver bem estruturada, é daqui que você vai tirar, e não dos outros. A gente fala sempre em caixinhas, né? Eu não sei se eu já falei isso para você na hora que a gente estava conversando. Temos várias caixinhas, e para cada caixinha você tem um objetivo. Esse objetivo, ele tem uma meta diferente, é um prazo diferente, é um montante diferente que você vai ter que colocar lá, porque cada objetivo você tem, se é uma viagem, se é um apartamento, se é uma aposentadoria, né? Então, para tudo isso, para cada caixinha você conseguir de fato alcançar os objetivos de todas as caixinhas que você tem, a reserva de emergência e agora a reserva de liquidez, né? Ela realmente é muito importante. E como que funciona essa questão da reserva de emergência para pessoa física e para pessoa jurídica?
Porque é diferente, porque quando você tem, por exemplo, um salário fixo, tá? Você é um CLT, recebe todo dia o seu salário, se eu não me engano, o aconselhado são 6 meses. E aí, quando você empreende, você não tem, né, essa estabilidade. Se você está, Aham, principalmente aham. nessa questão da quarentena, se você está de portas abertas, e isso seja um canal online ou seja uma loja fixa, o dinheiro ele está entrando. Só que se você fechar, por algum motivo, aconteceu alguma coisa que precisou fechar, não entrou faturamento, você não tem. Então, o que seria recomendado para você nesses dois cenários? Porque a gente tem essa questão. E até uma coisa que eu acho também muito importante é que, assim, dentro do processo, até o nome da minha consultoria é Começando a Empreender, justamente por conta disso. Às vezes a gente vem com aquela cabeça de vou empreender, vou começar, aí pega todo o seu dinheiro e coloca lá na empresa, depois pega o dinheiro da empresa e coloca nas suas coisas de casa. E tem uma Aham. desordem, e é por isso que muitas vezes muitos pequenos empreendedores eles morrem por conta disso. Porque não existe a separação. É possível ter os investimentos da empresa, então focados lá, quero que o meu negócio prospere, então eu vou ter lá o meu caixa, vai entrar o dinheiro do meu caixa que vai me remunerar como empreendedor, eu separando as caixinhas, você é dono, mas você tem que pensar como se você fosse um funcionário. Então, o faturamento da empresa, eu tenho que pensar nos propósitos da empresa no curto, no médio e no longo prazo. Eu consigo ter essa separação? Consegue e deve, né, Rose? Consegue e deve, porque acho que é muito disso que você falou. Muitas empresas, né, a maior parte das novas empresas, né, que abrem aí, que eles abrem, em 2 anos eles já fecham, né? Então tem aí uma estatística, inclusive do Sebrae, né, que existe essa dificuldade das pessoas se manterem aí ao longo, né, de mais tempo aí como empreendedor, né? E por que realmente isso é muito importante, né? Porque você realmente tem essa mistura, né? E aí você tira do caixa da empresa para pagar o seu cartão de crédito pessoal, né? Ou para pagar contas pessoais, né? E aí você vai tirando, vai entrando, vai tirando, vai entrando, vai tirando, e aí você esquece que você tem investimentos para fazer, que você tem que fazer, investir na sua empresa, seja em material, seja em pessoas, né? Para que a sua empresa consiga crescer, né? Então você tem também na parte de investimentos, nós temos uma parceria aí com a Guide, né? Investimentos. Então, nosso escritório de investimento é filiado aí com a Guide. E você consegue lá na Guide, por exemplo, abrir 2 contas, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Né? Então, você consegue fazer reserva de emergência para a pessoa jurídica e reserva de emergência para a pessoa física. Né? E aí, nesse quesito, você tem que, claro, quando você fala de vamos montar uma reserva de emergência para quem é funcionário público, que tem uma estabilidade muito maior, a gente pode falar em coisa de 3 meses, 4, né? Porque realmente tem essa questão da estabilidade para o funcionário público. Agora, quando você fala de um CLT, talvez essa questão de 6 meses, não tem assim uma conta exata, né? Mas de 6 meses a um ano, quem é CLT, 6 meses talvez, né? Mas agora quem já é autônomo, de 1 ano a 2, com certeza. Por quê? Porque você tem que, de fato, ter uma estrutura muito forte e sólida para que, se caso aconteçam situações como essa, que a gente nunca ninguém ia imaginar uma situação dessa no mundo inteiro, né? Você esteja preparado para sobreviver, para continuar investindo, para continuar investindo nos seus funcionários, em materiais, em estoque, que seja, né? Então você tem que ter essa estrutura, né? E para pessoa jurídica realmente é a mesma coisa. Você tem que ter ali uma estrutura de reserva muito sólida, né? Para que você tenha aí fôlego para continuar nos 2, 3 primeiros anos, que é onde você começa de fato a ter retorno, né? Perfeito. E a gente E consegue fazer isso nos investimentos sem problema nenhum e a gente não precisa colocar, por exemplo, na renda variável. A gente pode colocar numa renda fixa que tem uma rentabilidade maior que a poupança sem problemas nenhum. É bem tranquilo em relação a isso. ai, muito legal isso. É bom a gente saber que é possível e que tem opções. Que eu acho que ficar muito claro para as pessoas de que esse medo que nós tínhamos, ou esses. Não, não, essas crenças. Insegurança, né? Isso. Eu Crenças tava procurando limitantes. essa crença que fala, não, não é possível, não é possível, não é possível. É possível.
Como? É claro que, por exemplo, se você não tem grandes conhecimentos, que nem o meu caso, eu estou começando agora. Então eu não vou chegar eu sozinha, com a cara e com a coragem, pegar meu dinheiro e colocar nas vendas variáveis, em ações, por melhor que seja a empresa. Porque uma, eu não tenho conhecimento, e dois, porque o risco é muito grande. E é que nem você falou, se eu pego todo o meu dinheiro e aí sem conhecimento nenhum eu coloco na renda variável, qual a chance de, num cenário como que nós estamos vivendo, esse caos, né, que a gente está vivendo, eu perder todo o meu dinheiro e com isso quebrar a empresa? A gente tem que pensar sempre, eu acredito muito que a gente pensa, o Luiz fala muito isso, que a gente tem que pensar na questão dos investimentos, que não é, nós não somos jogadores. Ah, eu vou pegar meu dinheiro hoje, e vou jogar tudo na Petrobras. Aí amanhã você, na Petrobras não, vou tirar. Nós não somos jogadores, então precisa ter essa sobriedade, até quando a gente pensa na saúde da empresa, no curto e no longo prazo. E aí isso entra numa outra questão. Por onde a gente começa quando a gente fala de planejamento financeiro? A gente já entendeu essa questão da reserva de liquidez, que não é mais de emergência, mas o que, que seria o start do planejamento financeiro? Porque eu entendo que esse começo ele é meio igual tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. O início ele é muito igual, tanto da reserva como da forma de você estruturar. O que talvez vá mudar é que algumas coisas você não consegue fazer como pessoa física e que você consegue fazer como pessoa jurídica. Às vezes, dentro de uma estrutura de planejamento financeiro, às vezes a questão de quantidade, de valor, muda de pessoa física para pessoa jurídica. Mas já entendi que isso é importante. Por onde eu começo? Acho que o básico é começar ali, é o inicial mesmo, né? O bem básico. Quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou receber? Qual que é a minha expectativa, né? Que isso vai me trazer? Quanto que eu tenho que pagar de aluguel? Quanto que eu tenho que pagar de funcionário? Quanto que eu tenho que, né? Que é numa pessoa física. Quais são os meus gastos? Supermercado, aluguel, ou é conta de luz, conta de... Básico, você tem que ter uma planilha onde você sabe para onde o seu dinheiro está indo e qual é o dinheiro que está entrando, né? Então, esse é o básico, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, né? E aí, entendendo isso, porque você tem ali pelo menos uma consciência de quanto que você precisa, porque às vezes o que a gente vê muito, assim, pessoas ganhando muito, né? Não significa que pessoas que ganham muito, elas têm muito. Elas ganham muito, mas elas gastam muito. E aí, muitas vezes, elas gastam mais do que elas têm. Né? Então você não consegue, como você não tem um objetivo fixo, você não consegue acumular, você não consegue, e você vai gastando, e o tempo vai passando, né? E aí você não tem essa consciência de qual é o meu custo de vida. E quanto que será que eu preciso de tudo isso mesmo? Será que eu consigo diminuir? Será que eu consigo me dar alguns luxos de usar alguma coisa a mais ou a menos? Depende. Você primeiro precisa ter essa consciência, né, de quanto, de fato, esse raio-x da sua situação financeira, tanto seu como pessoa física quanto pessoa jurídica, para você saber até onde você pode ir, qual é o próximo passo que você pode fazer. Será que eu tenho que me estruturar um pouco melhor para depois eu dar o meu segundo passo, por exemplo? Então, acho que esse é o básico, né? Você falou uma coisa que, assim, muito interessante em relação a aluguel, investimentos. Casa é um ativo ou é um passivo? E aí, antes até de responder essa pergunta, o que é um ativo que aumenta, né, o meu patrimônio e um passivo que diminui? E onde comprar uma casa está nesse diagrama? O ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso, né? Então, se você tem, por exemplo, um trabalho, eu trabalho, ganho dinheiro, então esse é um ativo, né? Passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso, né? Então, a casa, em questão da casa, ela pode ser tanto um passivo quanto um ativo, porque se você mora dentro da casa, ela é um passivo, porque você tem que pagar condomínio, você tem que pagar manutenção, você tem que, né, pagar, enfim, IPTU, então é um passivo porque ele está tirando dinheiro. Agora, se você tem um apartamento, um imóvel, onde aquele imóvel ele está alugado e aquele aluguel ele entra para você, então ele é um ativo.
Então, depende de qual lado você está, né? Então, automóvel também é a mesma coisa, né? Eu faço Uber, por exemplo. Então, o carro é um ativo para mim, porque ele me traz renda, né? Então, agora, não, eu tenho um carro para luxo, para poder passear, enfim, né? E aí isso é um passivo, o carro é um passivo, né? Porque você tem que colocar gasolina, tem que fazer manutenção, tem que, enfim, pagar seguro, né? IPVA, então é um passivo. Então tudo depende, né? Depende daquilo que você de fato qual é o seu objetivo, né? Então tem algumas pessoas que são especialistas e são investidores somente em imóveis. Então tem ali o seu Salim, que o Luiz tanto fala, né? O seu Salim tem 20 imóveis, ué, e todos eles estão alugados, são ativos, né? Porque está colocando dinheiro no bolso. Agora, se é onde você mora, então aí é um passivo. Entendi. E entendemos essa primeira parte, temos que fazer a nossa reserva de liquidez. Já entendemos que caso é um. Vamos deixar ela em cima Depende. do muro, que ela tem uma variação entre Depende. ativo Sim, e é que passivo. a maioria das pessoas pegam e tem essa questão do tenho que ter uma casa, porque a gente tinha muito disso dos nossos pais, né? Dos nossos de ter que ter, porque é segurança, é o meu ninho, preciso ter alguma coisa, né? Para falar que é o meu cantinho, né? E eu E acho que que isso tem dá aquela mudado tanta muito. segurança, né? Ninguém vai te tirar. Exatamente, exatamente. Só que se você não paga IPTU, se você não paga o condomínio, alguém te tira isso, né? Então, é seu, mas não é seu, né? Então, às vezes, se você for pensar isso como um ativo para você ter uma renda como ela, não estou dizendo, mais uma vez, não estou dizendo o que, que é bom, o que, que é ruim, né? Não existe investimento ruim ou bom. Depende daquele objetivo que serve para você, daquele investimento se é o seu perfil ou não é o seu perfil. Porque você pode, por exemplo, em vez de você comprar uma casa para alugar, você pode pegar esse dinheiro, por exemplo, e colocar em uma variedade de investimentos que a gente tem dentro da corretora, por exemplo, que ela vai te dar muito mais flexibilidade, muito mais liquidez, né? Então, depende, tem muitas variáveis aí, mas é assim, acho que é importante para o pessoal entender qual é essa diferença, né? O que é um ativo, o que é um passivo. Tudo que tira dinheiro do seu bolso, ele é passivo, né? Então, se você mora dentro da casa, ele vai ser um passivo. Eu estou vendo você o tempo todo falando de perfil vai depender do seu perfil. E o que, que é esse bendito desse perfil? Quando você tem. Existem algumas pessoas que eles estão. Por exemplo, no nosso caso, a gente já vem. Eu entrei no mercado financeiro aprendendo a mexer na Bolsa de Valores, né? Então eu já tenho um pouco mais de facilidade em me expor ao mercado financeiro de uma forma que eu possa. Não tem problema para mim eu ver a bolsa caindo, por exemplo, né? Para mim é muito tranquilo porque eu estou acostumada com isso. Existem algumas pessoas que estão entrando agora, então pessoas, por exemplo, na taquicardia. Existem algumas pessoas, a gente também tem, né? Quando vê a bolsa caindo e a gente está comprado, por exemplo, né? Naquele ativo, aí começa a dar um negocinho. Mas Soa! mas assim, eu acho que tem muito dessa questão do perfil, do que a pessoa conhece, né? O risco nada mais é daquilo que se você se sente seguro ou não se sente seguro. Por exemplo, qual é o risco de eu, que sou, né, mexo com o mercado financeiro, sou corretora de seguros e sou bióloga de formação, se eu for fazer uma cirurgia do coração, por exemplo, qual é o risco disso dar certo? Não, zero, né? Menos 10, por exemplo. Né? Não tem como um negócio desse dar certo. Por quê? Porque o meu conhecimento sobre aquilo é muito baixo, não é baixo, é zero. Né? Agora, a partir do momento que você conhece um pouco mais aquele produto, não é que ele é arriscado, né? Não é que ele é arriscado. Ele só é, Andréia, bióloga também, minha parceirona aí. Então, na verdade, não é que o mercado financeiro ele é arriscado, depende do quanto de conhecimento que você tem sobre ele, né? Então, você, por exemplo, você já começou, você já comprou suas ações, você já viu qual é o retorno que essas ações podem te dar. E aí a gente está falando de um mercado de renda variável, que para muitas pessoas é risco.
Só que se você de fato investe numa empresa que você não conhece nada sobre ela, você não sabe como é a gestão, né? Então isso é um risco muito grande. Mas se você compra, por exemplo, ações de algumas empresas que a gente chama de blue chips, que são as maiores, elas estão aqui há muito tempo e você sabe que elas estarão daqui também há mais, né, 20, 30 anos, enfim. Então o risco começa a diminuir. E a gente está falando da mesma renda variável, né? São ações. A gente está falando de renda variável e de ações. Só que o seu risco ele começa a diminuir a partir do momento que você começa a ter um pouco mais de conhecimento sobre ele. Por isso que é interessante, de fato, a gente tem quase 3 milhões de pessoas agora na Bolsa de Valores, né? E aí são muitas pessoas que estão saindo da zona de conforto, estão vendo que a Selic está muito baixa e que se elas não irem em busca de um pouco mais de informação, o dinheiro delas vai começar a perder valor dentro do banco, por exemplo, está parado ali, né? Então eles vão em busca de um pouco de informação e começa a trazer um pouco mais de confiança para investir no mercado financeiro. Né? E aí você começa a diminuir o seu risco, assim como se eu começar a estudar medicina e, né, ir para essa área de cirurgia, o meu risco também vai diminuir, né? Então é isso, ir em busca de conhecimento, sair da zona de conforto, principalmente com a Selic a 2%, né, que é os juros básicos do Brasil. A maioria dos investimentos aí de renda fixa, eles estão atrelados à CDI, né? E a perspectiva de fato da Selic é se manter baixa. Né? Então, as pessoas elas têm que sair agora da zona de conforto, têm que começar a buscar um pouco mais de informação, têm que procurar um assessor de investimento que antes não procurava, tem que abrir conta, né, numa corretora de valores, coisa que não tinha antes. Né? Então, tem que ir em busca desse conhecimento para você diminuir cada vez mais o seu risco. Eu acho que até hoje em dia a gente pode até falar de uma questão mais de sobriedade, né? Porque também tem aquela questão das pessoas que entram, tem, não é uma coisa tipo, de agora, mas é uma coisa que aconteceu recentemente, como foi o caso da Petrobras, né? Era uma empresa que tinha uma ação super valorizada, era uma empresa super sólida, mas que do nada aconteceu toda aquela questão, a ação quase virou pó, que chegou a nível recorde, né, de baixa R$ 4, mais ou menos. nas ações. E aí, que eu acho que essa é a questão de ter a sobriedade. Porque às vezes, quando você está dentro muito tempo dentro da renda fixa, que era o meu caso, eu estava lá, meu tesourinho. Quando eu entrei no meu tesourinho, ele não estava tão baixo, mas ele já bateu 14, 15. Quando eu entrei, estava 7. Sim. Eu estava na metade da ladeira. Então, era uma questão que era mais simples, porque eu coloco o meu dinheirinho ali, eu sei que ele vai render a 7,5%. Está muito melhor do que se eu deixar na poupança, que rende menos de 1% no ano. E era muito confortável isso. E aí eu vi as pessoas, não, tira seu dinheiro de lá e coloca na renda variável, porque o negócio é a renda variável. É renda variável. O nome dele já não é um nome muito sugestivo, né? Porque varia. E aí, é o que você falou, assim, imagina uma pessoa que no seu momento de euforia, coloca na Petrobras, Petrobras vai lá e Petrobras bateu R$ 20. Não, vou pegar meu dinheiro todo, coloca lá. Aí viu a Petrobras bater 4, uma taxa mais baixa de 4, R$ 6. Se o cara não tiver um bom coração, ele vai precisar de um cardiologista. Porque na hora que ele coloca o dinheiro dele lá, ele compra uma ação a R$ 20, ele vê a mesma ação a 3, perdeu R$ 17 de valorização, mais de 80%, mais, perdeu quase 98% de valorização. O cara infarta. O cara infarta. Então, eu lembro que eu passei por conhecido fez isso. Ele saiu do emprego, pegou a rescisão, pá na Petrobras, zero de conhecimento, nunca tinha colocado dinheiro na bolsa, mas ouviu falar que Petrobras era a vaca leiteira do momento, pegou e colocou todo o dinheiro lá. E ligou porque em 3 dias ele deu sorte que a Petrobras ela valorizou. Então ele, naquele momento, numa sacada de sorte, porque ele não tinha instrução, ele não tinha conhecimento, ele não teve propriedade, ele pode ter sido responsável pela questão dele não ter conhecimento. E às vezes, por exemplo, é uma pessoa que já tem conhecimento do mercado, que você, que já tem anos de experiência, chega e vê você está esperando ali, vai, baixa, 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 baixa para eu comprar e subir e eu tirar dinheiro de lá. Mas se é uma pessoa que ela não tem experiência, você pode perder ali, às vezes, o seu dinheiro, patrimônio, patrimônio familiar todo, e muita gente surta.
momento como esse, e aí fala que bolsa não dá dinheiro, que bolsa é negócio de gente louca, mas na verdade é o que você falou. E eu agora eu comecei lá, eu confesso que fui muito feliz quando eu recebi o meu primeiro dividendo, né? Dividendos. Deu até uma alegria no coração, mas que é uma coisa que eu sei que eu não tô 100%, eu não vou chegar de cara e pegar o meu dinheiro lá. Então, eu vejo essa questão da renda variável como uma questão de sobriedade. Você, antes de tomar a decisão de ir para a renda variável, você precisa estudar, você precisa ter uma pessoa que vai te orientar. E aí, no meu caso, eu sou privilegiada, né? Porque eu tenho você, eu tenho o Jato, eu tenho a Ah. Ju, eu tenho todos vocês ali por conta da corretora, da Star, tudo. Mas nem todo mundo sabe dessa necessidade. E às vezes, se você só for de ouvido porque você ouviu alguém dizer que aquela ação é melhor, opa, pode tomar uma rasteira aí e perder tudo que você tem. Então, como que a gente consegue se blindar num cenário como esse? Porque hoje em dia a gente sabe que as mídias sociais, elas vieram ajudar, a gente tem a facilidade de ter uma live, que nem nós estamos agora, tá levando informação e esclarecimento para as pessoas que estão nesse nível baixo, né, inicial, e que está buscando mais conhecimento, mas a gente tem aí um monte de gente que está aí também utilizando as ferramentas para falar. E às vezes você, de ouvido, você pega aquilo no ar, você pode se prejudicar. Então, qual seria o melhor caminho num cenário como esse? Porque informação é bom, mas excesso de informação também é um problema. Então, Uhum. como se blindar num cenário como esse? Aí eu vou ter que fazer um pouco de merchan, né, Rose? Porque, na Claro. verdade, você tem que, claro, buscar especialistas, né? Hoje a gente está num mundo tão globalizado que se você conversar, por exemplo, você conversar com, né, eu já não tenho mais avós vivos, né? Mas assim, tem muita gente que tem. Se você conversar com a sua avó, enfim, com seu vizinho, todo mundo está falando sobre mercado financeiro, né? Não que, não, pelo amor de Deus, não que as avós, elas não. Mas é porque é um pouco mais difícil, talvez, para elas entenderem, porque é um negócio novo, né? Mas você tem muitas pessoas, né? E não importa a idade, que estão a todo momento falando, e se você vai na esquina, se você vai no salão de beleza, se você vai. Você consegue conversar sobre o mercado financeiro e eles estão falando de empresa, porque você viu, porque saiu uma notícia assim. Então, assim, você de fato tem as informações do mercado, né, como um todo, hoje muito acessível para todo mundo, né? Só que isso é um pouco, como você falou, um pouco perigoso, porque você não sabe se aquela pessoa ela consegue interpretar da melhor forma, se da onde ela pegou aquela informação, se ela confirmou a fonte, enfim. Então, nada melhor, né? E assim como qualquer profissão que você vai, né? Qualquer especialista que você vai procurar, você tem que procurar de fato aquela pessoa que ela é especialista, que ela é regulamentada, né, que tem órgãos fiscalizadores, né? Então a gente tem ali a Neo Valor Investimentos, para quem precisar e quiser saber mais sobre informações, entre em neovalorinvestimentos.com, né? Abre lá uma conta com a gente que a gente tem os assessores que vão auxiliar e vão, na verdade, fazer essa análise inicial para entender de fato quais são os seus objetivos, né? Para que você quer investir? É para daqui a 20 anos ou para daqui a 10 anos? Porque esse cenário que você comentou, por exemplo, da Petrobras, nós temos N situações de pessoas de fato que estavam na Petrobras naquele momento, viu ali, né, o patrimônio diminuir ao longo do tempo, mas mesmo assim continua investindo na Petrobras porque acreditava nela. E a Petrobras ela subiu de volta. Só que ela não seria interessante, um investimento interessante para curto prazo. Mas se for para longo prazo, ok, não teria problema, por exemplo, entende? Então, por isso que depende muito de qual é o seu objetivo, né? Então, acho que esse é o meu conselho, né? Procure um assessor de investimento, né? Um assessor de investimento, ele pode te ajudar. É, nós temos aí essa, não, né, assim, você, claro, uma honra aí ter você, mas eu acho que você sabe um pouquinho, você consegue passar um pouquinho para o pessoal aí, para o seu público, que de fato a gente faz a gente é muito focado nessa parte de investimento consciente, né? Então a gente dá muitas lives, a gente dá muitas
a gente faz muitas aulas, né? Então, é muito conteúdo que a gente tem, né? E é que, de fato, para as pessoas quebrarem um pouco desse tabu, né? Para entenderem um pouquinho melhor como que funciona essa parte do mundo, do mercado financeiro, né? E aí, quanto mais informações elas tiverem, mais tranquilas e menos riscos elas vão correr, né? E acho que esse é o meu conselho, né? Vá buscar um profissional, um especialista na área, assim como qualquer outra profissão, né? Se você vai buscar um médico, um advogado, você não vai pegar qualquer uma esquina, você vai pegar alguém que seja realmente formado, né? O tempo todo você está falando aí das metas, propósitos, de, de saber por quê, para quê. Por que é tão importante a gente saber, como você mesmo falou anteriormente, de ter essa caixinha? O que que ela, por que teria, o que ela agrega nessa questão do investimento? Qual é o impacto de você ter e não ter isso? Porque você precisa ter, primeiro você tem que ter foco, né? Se você tem que ter foco e objetivo. Quando você tem foco e objetivo, você mira ali naquele objetivo e você segue em frente, né? Então, às vezes, não tenho dinheiro para investir. Pô, mas eu sei que eu tenho um objetivo que eu quero alcançar, sai correndo e você, enfim, se vira nos 30 para conseguir, de fato, para alcançar aquele objetivo, né? Mas quando a gente fala bastante em metas e objetivos, porque todos eles têm quantias diferentes, né? Então, qual é o montante que eu preciso para aquele objetivo? Qual é o prazo que eu preciso para aquele objetivo? Para mim, para nós, na verdade, assessores, é super importante, porque como eu vou colocar, às vezes o cliente ele vem, tenho tanto para investir, mas eu não sei se a estrutura, se a reserva de emergência dele já está bem estruturada. Então, porque você pode colocar, mesmo para um perfil que é moderado, né, uma pessoa que não seja tão arrojada, né, ou agressivo e nem tão conservador, você pega um moderado ali no meio do caminho, você pode pegar uma porcentagem do patrimônio dele e colocar na renda variável, por exemplo, até para dar a possibilidade de ter uma rentabilidade maior, né? Só que eu preciso saber de um todo, né? Eu preciso saber quais são os objetivos que ele tem, o que ele já tem guardado, o que ele não tem, senão como eu vou, é igual você vai no médico e você fala, doutor, eu tô passando mal e eu queria que você me desse aqui um remédio, uma receita, um tratamento. Ué, não tem como, né? Desculpa. Não tem como, na verdade, você fazer dar ou sugerir qualquer tratamento se você não faz a anamnese da pessoa, né? Então você tem que entender o que ele está sentindo, aonde ele está sentindo, né? Desde quando ele está sentindo tudo isso, né? Quais as consequências que ele, enfim, tudo, né? Então você precisa de fato saber qual é o perfil do investidor, isso é muito importante para a gente, né? Para a gente de fato conseguir sugerir, não sugerir, mas orientar, né? Acho que essa é a palavra correta, né? Orientar vocês da melhor forma possível. E aí, Vitor, qual que é a diferença entre a gente fazer o investimento no banco? Então, hoje eu tenho lá a minha conta no Itaú e o Itaú ele me chama o tempo todo para fazer algum tipo de investimento e ter uma corretora. Quais são os benefícios que eu vou ter? Ao invés de investir lá no meu banco, que ele me oferece o tempo todo PIC, vários investimentos, e fazer isso numa corretora. A diferença quando você faz na corretora é que imagina que você tem uma plataforma, né? A gente faz um comparativo muito com o supermercado. Imagina um supermercado com um monte de produtos, né? São produtos financeiros, né? E que muitos, na verdade, você tem não necessariamente o mesmo produto que é importante para mim ou que é bom para mim, ele é bom para você, né? Quando você fala de bancos, normalmente de instituições financeiras, eles sempre vão oferecer aquele que é do próprio banco. Você nunca vai ver, por exemplo, Itaú oferecendo uma previdência ou um CDB do Banco do Brasil, por exemplo. Jamais eles vão fazer isso, né? Porque eles vão, então, sempre puxar e oferecer quais são os produtos daquele banco especificamente. E não necessariamente aquele produto ele é bom para você, né? Ele é bom para o banco, mas não necessariamente bom para você. Então, essa é a vantagem de você ir para a corretora. Quando você vai para uma corretora de valores, você tem uma infinidade de produtos e lá você consegue, de fato, ser direcionado para aquele produto que seja melhor para você e não para a instituição financeira, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado que muitas corretoras hoje também têm muitos produtos próprios, né? Então, isso também acaba vinculando
do tipo, ah, claro, melhor eu colocar no meu produto do que eu colocar no produto de outra casa, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque isso já é muito frequente, né? Muito comum isso, né? Então, só ficar um pouco atenta a isso, mas de fato a corretora tem uma infinidade de produtos que você consegue trabalhar com várias instituições financeiras. Um CDB, por exemplo, eu tenho vários CDBs de vários bancos disponíveis na corretora. E quando você fala de CDB do Itaú, ele só vai te oferecer o CDB do Itaú, né? Não importa qual é a rentabilidade que ele te traz, ele sempre vai te oferecer só daquele banco. Então, essa é a diferença. Como que eu faço para fazer uma abertura de conta? Uma corretora? Super fácil, super fácil. Entra lá na neovalorinvestimentos.com. Para você fazer a abertura de conta numa corretora, você precisa de um escritório de agente autônomo de investimento, né? Então, existem vários escritórios, assim, e aí, né, a gente, mais uma vez, a gente fazer um jabá aí do nosso escritório, né? Então, entra em neovalorinvestimentos.com, né? Clica lá em abra a sua conta. A Ju aqui, queridíssima, assessora também, está colocando aqui no feed aqui. Entre em neovalorinvestimentos.com, né? E aí você abre a sua conta lá, a gente já vai saber, na verdade, que você, né? Lá também tem o WhatsApp, você pode entrar em contato com a gente, se tiver alguma dúvida no meio do caminho, mas a gente já vai receber a informação de que vocês estão fazendo a abertura de conta. E aí a gente vai fazer todo o contato inicial, já, né, saber essa questão do perfil, você já tem um formulário que vocês já preenchem para fazer para a gente entender um pouquinho se é um perfil mais conservador, se é um perfil mais arrojado, se é um perfil mais moderado, né? E os nossos assessores entrarão em contato com vocês para conseguir adequar isso, acompanhar vocês, né? Orientar todo mundo aí para os melhores investimentos. Qualquer pessoa pode fazer isso? Qualquer pessoa pode fazer isso, não tem mínimo de entrada, né? E eu acho que isso que é interessante. A gente tem um viés muito na parte educacional, né, Rosa? Você já acompanha a gente, você sabe, né? A gente fala que o melhor momento para começar é agora, né? O melhor momento para começar. Esse negócio de, porque eu não tenho dinheiro, eu vou começar daqui a um mês. Porque hoje não sobrou dinheiro, eu vou começar no outro mês. Quando eu conseguir aquele emprego, quando eu, né, tiver um emprego melhor, que eu vou estar recebendo melhor, então não tem, assim, quanto mais, né, você demora, menor é a sua vantagem, né? Porque até ia mencionar aqui essa questão do perfil, quando você tem um perfil, vamos dizer, uma menor idade, né? Tem a melhor idade e tem a menor idade. Quando você é mais jovem, você consegue, por conta da vantagem do tempo, você consegue investir até menos, colocar menos, que ao longo do tempo, esse valor menor, ele vai gerando juros compostos, né? E aí você consegue um montante grande, um montante significativo, não vou dizer grande, mas um montante significativo ao longo do tempo. Quando você já está mais lá na melhor idade, você tem menos tempo. Então, na verdade, o valor financeiro que você tem que colocar, ele é maior, né? Porque você agora já não tem mais 30 anos, agora talvez você só tenha 10 anos, né? Então, para você conseguir alcançar os seus objetivos, o aporte que você tem que fazer é maior. Por isso que o quanto antes começar é melhor. Então, essa é a vantagem de você começar antes. Aí você fala, mas eu não comecei antes, então tá tarde demais. Não, nunca é tarde demais. Então, por isso que o melhor momento para começar sempre é agora. Eu tinha essa percepção de, poxa, eu entrei quando eu comecei a investir em renda fixa, ainda falando, né? Eu peguei Selic a 7 e a Selic bateu 14. Poxa, se eu tivesse investido, acho que foi numa questão de 2 anos, a Selic caiu pela metade. Então, assim, poxa, olha a rentabilidade que eu perdi. Teve gente que estava lá em cima, ganhou, não vou falar rios de dinheiro, né? Porque tudo depende, como você falou, da quantidade que você está investindo, porque os juros compostos ele trabalha a nosso favor, de acordo com aquilo que a gente tem. É diferente se eu entrar com Claro. R$ 1.000 e você entrar com 10.000, é claro que ele vai ser muito mais generoso com você do que comigo. Mas você começa a fazer a engrenagem rodar e ter essa consciência. Hoje, a consciência da Rose que, poxa, se eu tivesse entrado antes, é porque a Rose viu que a engrenagem funciona. Quando você começa a ter essa clareza de que você Sim. começar
você vai lá e você vê, poxa, mas rendeu R$ 5. Poxa, são R$ 5 que você não vai ter que fazer o esforço para colocar lá. Ele já está lá. E aqueles 5, aí você colocou 1.000, ele rendeu 100, já são 1.100. Ele não vai mais render sobre os 1.000, ele vai render sobre 1.100. 1.100, Poxa, dois exatamente. mil. E ele vai fazendo a mágica dos números, né, acontecer. Então, eu acho que, assim, é uma questão muito bacana. Eu sou até suspeita para falar, porque eu sou realmente fã do trabalho de vocês. Comecei a acreditar inicialmente o ano passado e realmente existe uma preocupação em formar, não só uma questão de você entender a importância, de você entender fazer, mas principalmente você entender a importância. Então, o questionamento de você ter o propósito, de você ter o porquê, de você começar o seu planejamento, de ter o plano, ele é o que vai garantir você chegar no seu objetivo, seja de curto prazo, 2 anos, médio prazo, 5 anos, longo prazo, mais de 10 anos, consciente. É que nem eu chegar para você e falar assim, Eli, eu quero começar a investir agora, eu quero pensar na minha aposentadoria, e você fala assim, em quanto tempo? Eu quero me aposentar em 5 anos. Você vai dar risada, né, primeiro, e vai falar assim, Jamais, 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 jamais. vai precisar de uma Jamais, grana. porque cada um tem o seu objetivo, né? E aí você só tem que Precisa ser lutar por realista ele. também. Aham. Eu acho que também essa questão da realidade é muito importante, porque às vezes a pessoa fala assim, Eli, eu quero fazer o meu investimento, pensando em aposentadoria, mas eu quero aposentar em 5 anos ganhando 10 salários mínimos. Se você falar que você Que é vai o que colocar você R$ 100 falou. por mês em 5 anos para ganhar 10.000, ok, mas assim, né? Que aí, na verdade, o que eu vou te mostrar? Eu vou te trazer a consciência, né? Trazer a consciência que aquele número, né, se você quer chegar de fato naquele número, você tem que ter um investimento maior, né? Então, acho que por isso que é importante essa figura do assessor, né, do seu lado para te trazer essa consciência para mostrar de fato, porque qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é que vocês alcancem os seus objetivos, né? E para isso eu tenho que te orientar, eu tenho que falar, peraí, se você quer chegar em 5 anos com aquele valor, então você tem que colocar um valor maior. Ah, não dá, então, peraí, então vamos ver o que dá para a gente reduzir, o que dá para a gente adequar. Será que a gente não consegue aumentar o prazo? Né? Será que então? E isso que a gente traz para vocês, né? Isso que a gente traz, essa consciência ela é muito importante. Essa consciência que você mencionou, realmente ela é muito importante porque te traz para uma realidade e que de fato você consiga alcançar o seu objetivo. E é isso que a gente quer. É claro que né, quando, é difícil você a ansiedade ela é muito grande, né? Então, para quem está começando, fala, meu Deus, mas é muito pouco, né? Mas daqui a 5 anos, se você se manter no foco, no objetivo, e a gente fala que é muito importante essa questão de você ter o hábito de poupar, né? O hábito de poupar e o hábito de investir todos os meses é o que vai fazer você chegar lá. Porque é ótimo você pegar um valor, um montante maior e você colocar tudo hoje e largar lá, por exemplo. É muito bom. Só que o montante ele tem que ser muito grande para de fato, né, isso trazer um retorno para você. Agora, se você coloca um montante que não é tão significativo assim e deixar e nunca mais colocar nada, não, é melhor você um pouco todos os meses ir colocando, porque isso te cria um hábito, né? É um hábito saudável, né? Que a gente fala aqui que a gente tem que criar. E aí, quando você olha que você está começando, você tem esse retorno que você falou, poxa, quando entrou o meu primeiro dividendo, né, que te deu uma energia, uma alegria no coração, é porque você vê que as coisas de fato elas acontecem. Então te dá um ânimo para trazer mais, e você vai batalhar mais, e você vai trabalhar mais, e você vai economizar mais, e isso vai virando uma bola de neve do bem. E sem dúvida nenhuma, daqui a 5, 10 anos, 20 anos, enfim, né? Você vai estar num patamar totalmente diferente. E é isso que a gente fala que a gente tem que se planejar para o futuro, né? Se você não começa hoje, o futuro ele não vai existir. Ou seja, ele vai existir, mas ele não vai vir daquilo que você gostaria, né? Então, não vai vir da maneira que você gostaria, né? Então, é super importante você começar agora. E a gente tem também o Luiz, ele gravou ali o Luiz com o Carlos, enfim, né? Um curso chamado Geradores de Riqueza. Então, você, para as pessoas que quiserem aí, Ju, se você estiver aí por aí, por favor. Oi, Dani! A Dani está aí também, queridíssima. Geradores de Riqueza. Ensina muito essa parte, né, de educação financeira, em relação aos ativos, onde colocar, por que colocar, né? Então a gente tem um curso muito bom, é um cafezinho, como diz o Carlos, é um cafezinho por dia,